Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. E eu começo sempre fazendo as mesmas perguntas: como anda a sua igreja local? Como anda o nível de engajamento de sua liderança? Qual é a realidade do vigor devocional da igreja, do vigor missionário da igreja? O quanto a pandemia tem afetado toda essa relação? O quanto essa crise talvez trouxe para a gente preocupações e apontamentos de nossas fraquezas, mas também oportunidades para pensarmos a fidelidade e a relevância da igreja nos nossos contextos. Nós estamos nessa série de programas falando sobre esses assuntos. Aliás, eu queria te pedir para você compartilhar esse link com seus amigos, com outros pastores, líderes, para estarem aqui com a gente. Se você não acompanhou, nós estamos chegando no 3º programa. Vai lá na playlist do Promessistas Brasil e você pode ter acesso aos demais programas. Estamos gravando todos eles aqui no mesmo dia. Estamos juntos aqui chegando ao 3º programa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a ideia da plantação de igrejas e a gente quer te convidar a participar com a gente. Se você se preocupa com a igreja, se você tem interesse na vitalidade da igreja, esse é o seu lugar e a gente quer conversar com você daqui a pouco. Muito bem, nessa série de programas nós continuamos aqui nesse Papo Entre Amigos. Pastor Leilton, seja muito bem-vindo. Amém, Pastor Júnior. Obrigado aí mais uma vez. Vamos aqui conversar sobre plantação, revitalização de igrejas. Que Deus nos dê um programa abençoado. Pastor Alex, muito bom tê-lo com a gente mais uma vez. Obrigado, continuamos aqui, firmes. Filipão. Prazer, Pastor Júnior, irmãos e irmãs, que seja um papo abençoado para a glória de Deus. Vamos lá. Bom, a gente vai conversar sobre os conceitos de plantação de novas igrejas. Eu tenho dito que a gente está aqui entre amigos, sim, mas nesse caso específico da plantação de igrejas, o pastor Alex tem ajudado a gente ali na Comissão de Revitalização e Plantação a liderar um grupo para pensar as abordagens da plantação de igrejas. E aí a gente obviamente percebe dentro do nosso contexto, aliás, esse termo, né? Assim como o termo revitalização é um termo que a gente tentou trazer aqui alguns conceitos e quebrar alguns preconceitos, né? O termo da plantação também, de alguma forma, a gente estava muito mais acostumado a usar o termo abrir, né? Sim. Abrir uma congregação, abrir um ponto de pregação, abrir um grupo de estudo, abrir uma igreja. Eu queria, pastor Alex, que você ajudasse a gente a entender essa diferenciação, tanto a conceituação, né, da plantação, mas essa diferença entre a ideia de plantar uma igreja e abrir um ponto de pregação, uma congregação, uma igreja. Tá, eu vou começar pela conceituação. Embora o termo, né, plantação, parece que ele é um termo novo, né, porque talvez a gente não venha falando sobre esse termo há tanto tempo assim, né? Começamos de alguns anos para cá usar essa expressão, né? Mas, na verdade, esse fenômeno, né, da plantação, ele não é novo, né? Algo que o Novo Testamento, por exemplo, ele indica para a gente, em algumas situações, a gente vê isso aparecendo no Novo Testamento. Tem a ideia, Paulo fala sobre isso, né? Ele fala que ele junto com Apolo, né? Um planta, outro rega, né? Sim. Então, a gente vê essa proposta da plantação presente, né? Na própria linguagem do Novo Testamento. E parece que isso lá no Novo Testamento é uma coisa assim muito natural, né? Ou digamos, é um aspecto orgânico do trabalho da igreja. A igreja, pessoas eram evangelizadas, pessoas eram confirmadas na fé, a liderança era formada e essa igreja daqui a pouco estava plantando outra igreja, né? Num aspecto muito, muito, muito orgânico. O Tim Keller, né, que é uma das referências nesse assunto, né, e a gente gosta de citar bastante o Tim Keller, ele fala que Paulo tinha justamente essas três ênfases no seu ministério. Paulo, ele evangelizava, e aí ele diz que esse evangelismo de Paulo, ele é um evangelismo muito amplo, né, porque Paulo, ele fala, ele pratica o evangelismo pessoal, mas ele fala na praça, ele fala na sinagoga, né?
O evangelismo de Paulo é completo, né? Então ele evangelizava, daqui a pouco ele voltava confirmando essas pessoas na fé. A ideia do... Ele ensinava, mas daqui a pouco ele voltava como que reensinando, né? Sim. E aí na sequência ele diz que o terceiro aspecto do ministério de Paulo é justamente o treinamento de liderança. Então, por onde Paulo passa, ele treina e ele estabelece, né? Múltiplos líderes são estabelecidos por Paulo. Então, essa igreja, né? Que foi evangelizada, que foi confirmada na fé, que agora tem liderança. O Tim Keller fala, né? Que Paulo ele chega e ele estabelece discípulos, mas quando ele sai, ele deixa a igreja. Essa igreja, ela agora, então, ela começa a plantar outras igrejas. Se a gente for lá para Atos 11, Atos 13, sim, a gente vai ver muito bem lá essa ideia. Esse próprio processo que você fala, né, de evangelizar, ter um grupo, base, sim, desenvolvimento de discipulado, liderança, você vê um processo é como uma planta, né? Vai sendo regada dia a dia. Bem orgânico, né? Bem orgânico. Bem orgânico. Exatamente. É um processo, né? Isso. Plantação, então, tem esse aspecto orgânico e bíblico, né? Sim. Eu acho que ao longo da nossa história, a gente pensar a plantação de modo natural, biblicamente, talvez não, né? Biblicamente é o que nós temos, né? A plantação é algo natural. Você vê, se não me engano, é a carta de Paulo aos Tessalonicenses, que ele fala que por meio dos Tessalonicenses, várias outras cidades ouviram falar da pregação. Ouviram falar do Evangelho. Né? Sim. Então ele planta essa igreja, estabelece liderança, vai, e quando ele manda a carta, ele fala, por meio de vocês, muita gente conheceu. No nosso contexto, pastor Felipe, com o hábito da abertura de igreja, se tornou sempre uma função administrativa, né? Administrativamente se pensa até hoje, né? Precisamos abrir uma igreja, né? A gente está aqui com gente que lidera a igreja em várias frentes, né? Pastor Alex, inclusive, numa região, né? E é uma das premissas ou prerrogativas da liderança regional, né? Pensar a abertura de igreja, né? Mas isso, de alguma forma, distanciou a igreja local dessa mentalidade, né? Sim. Da mentalidade orgânica dela também ter... Porque, óbvio, administrativamente, como uma instituição, toda instituição precisa ter a preocupação com o seu crescimento. Mas a igreja local, aos poucos, foi se distanciando, né? Eu penso que esse processo, né, de olhar para a Bíblia e ver na Bíblia princípios para a nossa atuação como igreja faz a gente melhorar a nossa percepção das ações da igreja, né? Inclusive a plantação. O pastor Alex está comentando, né, que essas pessoas eram evangelizadas, eram confirmadas e eram direcionadas ali, né, para continuarem o ministério. E através do ministério delas, outras pessoas iam conhecendo o reino de Deus, né? Essa é a dinâmica do Novo Testamento, né? Como as igrejas do Novo Testamento foram plantadas. Elas foram plantadas por meio de outras igrejas. E talvez o exemplo mais contundente, né, é a igreja de Antioquia. Atos capítulo 13, eu até separei esse texto aqui para a gente ler. Atos capítulo 13, o versículo 2 diz assim, ó: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para uma obra que os tenho chamado. A gente sabe aqui que essa aqui é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas como essa viagem missionária aconteceu, né? Como ele sai de um ambiente praticamente judeu, agora está ali em Antioquia, né? numa cidade que é uma província romana, para ir para um outro ambiente que agora é totalmente gentil. Isso acontece por meio da dinâmica da igreja local. Os irmãos oram, os irmãos adoram, os irmãos jejuam, e o Espírito Santo direciona eles para que o reino seja expandido. Então, esse aspecto, pastor, da plantação de novas igrejas, né? O pastor Alex lembrou aqui, esse termo que é bíblico, ele passa inevitavelmente pela igreja local, né? A igreja local, no contexto do Novo Testamento, é o agente que Deus usa para a expansão do reino. Sim. Como você disse, nesse contexto que a gente vive, obviamente que existem mais estruturas, né, colocadas, principalmente numa instituição igual a nossa, por exemplo. Existem outras estruturas. Entretanto, essa reflexão de plantação de igreja tem como propósito trazer esse sentido que você falou para a igreja local, dessa participação. Sim.
Quem planta não é uma convenção apenas que está distante, organizada. Não, eu faço parte desse negócio que está acontecendo. Né? E essa experiência que você falou, né, de igrejas mãe, né? Igrejas que faziam essa ação, ela é completamente bíblica. Então, quando a gente olha para a Bíblia, para o Novo Testamento, e a igreja de Antioquia, eu acho que vocês podem também complementar essa ideia que consta na igreja de Antioquia, né? A gente percebe muito claramente que a igreja local ela tem um envolvimento claro, orgânico com a plantação de novas igrejas, com a expansão do reino por meio desse direcionamento de uma igreja local. Posso? Vai lá. Posso ir? Não, só para reforçar ainda mais esse princípio que o pastor Felipe coloca, de igreja local plantando igreja, no programa da semana passada, sim, que a gente gravou há meia hora atrás. Esse aqui é o programa que a gente revela todos os bastidores. Nenhum outro programa o pessoal faz isso, mas aqui eles fazem. Tudo bem. Isso o Promicistas Brasil não mostra. Isso o Promicistas Brasil não mostra. Nós falamos aqui das igrejas do Apocalipse, né? Nós citamos aqui Éfeso, Esmirna, Sardes, Laodiceia, e tem também Filadélfia, Tiatira e... As 7 igrejas. Fugiu o nome da última lá. Você mas assim, Pérgamo? Pérgamo, é isso aí, Pérgamo. Quem plantou essas igrejas? Quem plantou essas 7 igrejas? Então nós temos o relato em Atos de Paulo pregando o evangelho em Éfeso. Ele ficou 3 anos pregando em Éfeso o evangelho. E aí em Éfeso surgiu uma igreja forte. Foi a igreja de Éfeso, tanto é que a primeira carta é para ela, porque ela é a pioneira. Muito legal. Ela é a mãe. Ela é a mais velha. Ela é a mais velha. Ela é a mãe das demais. A primeira carta é para ela. Todas as cartas chegam em Éfeso, né? Chegam em Éfeso, exatamente, porque ela é a mãe. E foi a partir de Éfeso que todas as outras foram plantadas. Então, de Éfeso, Paulo, as pessoas se convertem, ele estabelece liderança, como o pastor Alex falou, e esses líderes que eram membros da igreja de Éfeso, eles são enviados e igrejas nas cidades vizinhas são plantadas. Então, tudo a partir de uma igreja local, a igreja de Éfeso. Então, nessa linha, a gente não tem a presença, né, de Paulo direta nessas igrejas. Não. A gente não tem, assim, a gente pode dizer que a gente não tem ali a presença apostólica, né, ou institucional direta, né, nessas igrejas. É claro, né, a instituição ela também se preocupa com isso, ela pode plantar, né, nos seus diversos níveis, a gente já tem isso aprovado pela graça de Deus, mas é muito claro, né, no Novo Testamento que quem planta igreja é outra igreja, é uma igreja local quem planta igreja. E esse processo não é traumático, esse processo é numa boa, né? E isso é algo assim que faz parte da mentalidade daqueles novos convertidos que querem gerar outros novos convertidos. Então não tem trauma. Parece que no Novo Testamento a gente não percebe uma igreja começar de maneira traumática, né? Alguém forçou a barra e essa igreja começou, né? Alguém fez algum tipo de pressão, houve algum gente que não queria estar aqui, que foi para ali e de repente surgiu lá. Não, parece que não é dessa forma, né, que surge a igreja. É de uma forma muito orgânica, né? A ideia do crescimento da plantinha, né? Vai crescendo, os ramos vão saindo e ela vai se espalhando, né? Paulo é estratégico, óbvio, ele vai procurar os grandes centros, é o assunto para outro programa, né? Mas ele vai procurar os grandes centros e a partir desses grandes centros a igreja ela vai se espalhando. E essa ideia orgânica, porque abrir é uma ideia que não apresenta o conceito do movimento, né? Então, abriu uma porta, é isso aqui, né? Abriu. A porta está aberta. Plantar é essa ideia orgânica de crescimento e movimento, né? O que é também muito bíblico. Atos 1:8, ele vai apresentar para a gente, vocês fiquem em Jerusalém, vocês receberão poder do Espírito e aí vocês serão testemunhas. E aí o movimento. Sim. Jerusalém, Samaria, Judéia, ou é Judéia e Samaria? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Um processo de movimento, né? E mesmo essa igreja primitiva, por um período, ela, em vez dela partir para esse processo que Jesus o indicou, né? Que Jesus indicou para a igreja de expansão,
de um movimento de crescimento em que envolve novos discípulos, alcançando outros discípulos, plantando novas igrejas, a igreja ela faz o contrário, né? É um movimento de centralização em Jerusalém ali nos primeiros capítulos, né? Isso é tão desafiador, né? Parece que tem uma disfunção, né, em relação à missão da igreja logo no seu início. Porque a fala de Jesus é muito clara, né, para a igreja. A igreja nasce em Jerusalém e esse é o desafio, né? Ela tem que, de Jerusalém, ir para a Judéia, Samaria e alcançar todos os cantos da terra. Mas essa igreja que acabou de ser plantada, essa igreja que acabou de ser comissionada, né, para ir, ela faz o contrário, né? Ela fica, ela não sai, né? Aí há um negócio muito interessante entre Atos 1:8 e Atos 8:1, né? Porque Atos 1:8 Jesus manda a igreja ir, né? Em Atos 8:1, como a igreja não vai, acontece o relato da perseguição. Deus manda a perseguição para a igreja. Deus vai cumprir os seus propósitos. A igreja tem que sair, né? Não vai por bem. Se não vai por bem, ela vai pela perseguição. Vai pela perseguição. E aí vem a perseguição. E Atos 8 diz que todos, exceto os apóstolos, né? Todos. E isso é interessante também, né? Porque não são os apóstolos que vão plantar essas igrejas a partir de Atos 1:8. São crentes leigos, né? São crentes comuns. É a igreja orgânica. Eu acho que esse desafio que o Felipe sempre está trazendo para a gente nos programas, né, pastor Felipe? A ideia de que, o que isso tem a ver comigo? É isso aí. Tem tudo a ver com você. Porque o Atos 8:4, para mim, desse trecho é o fundamental. E por onde foram, pregavam o evangelho. Eu acho que para dar uma provocada, né, Julião? Julião, pode ser? Você já tem a autorização. Para dar uma provocada, assim, a gente está batendo esse papo aqui. Eu acho que cabe uma pergunta, né? Para os irmãos que estão ouvindo a gente, os líderes, os pastores. Quanto tempo a sua igreja tem? Qual foi a última igreja que ela plantou? Ou ajudou a plantar? Qual o último projeto que a sua igreja local, que a sua comunidade se envolveu, né? Para que o evangelho de Jesus fosse anunciado numa outra localidade? Então, essa é uma provocação que esses textos bíblicos trazem, que a reflexão sobre plantar novas igrejas trazem, que às vezes não faz parte das nossas reuniões de liderança. Sim. A gente se reúne na liderança no final do ano para pensar o próximo ano. A pergunta é, quais eventos a gente vai fazer? Quantos retiros nós vamos fazer? Eu acho que está tudo certo, está ótimo, tem que ter. Tem que ter o retiro, tem que ter o culto das irmãs, dos jovens, tem que ter todo esse lance, né? Porém, não pode faltar nessa perspectiva qual é o projeto de plantação que a nossa igreja local vai se envolver, vai participar de alguma forma. Às vezes uma igreja local não tem condição, né, pastor Júnior, de plantar uma igreja sozinha, mas ela pode se unir com outras igrejas, né, por meio do intermédio ali de uma convenção regional. E a gente quer suscitar isso, né? Igrejas locais plantam igrejas. Plantar igreja está dentro da perspectiva daquilo que é ser igreja, né? Ser igreja orgânica. Então, assim, de forma prática, é uma cutucada bíblica na nossa dinâmica de vida, na nossa dinâmica pessoal, né, como comunidade. E aí, a igreja de Atos, como o pastor Alex comentou, ela experimentou uma ação de Deus, né? Então, assim, já que vocês não querem ir por bem, então toma uma perseguiçãozinha aqui, porque vocês precisam ir. A vocação de vocês é essa. Então, querido irmão, irmã, líder que você está assistindo a gente agora, eu queria que você pensasse sobre esse texto. E talvez antes de Deus enviar uma perseguição. Antes que Deus envie uma perseguição, eu acho que vale a pena você entender esse processo, né, se envolver nisso, porque de fato tem a ver com a vida orgânica da igreja. Nessa linha da provocação, teve uma fala do pastor Alex, que foi o lance da, graças a Deus, a gente aprovou algumas coisas, né? Sim. Parece que algumas coisas institucionais não chegam, às vezes, a gente não vê essa repercussão, né? E no caso dessa comissão, que a gente tem falado desde o primeiro programa, nessa tentativa prática de olhar para a igreja local, hoje, talvez, pastor Felipe, um dos motivos de que talvez alguém pode estar lá ouvindo a sua provocação e falando assim, não, mas eu nunca soube que eu poderia plantar uma igreja. Por conta de um processo estrutural interno nosso que se tornou a ideia de abrir de forma administrativa.
Hoje, o que o pastor Alex disse ali atrás é uma aprovação, uma discussão que a gente vem tendo, é uma provocação que a gente tem feito com as nossas lideranças, de que quem planta a igreja são pastores e igrejas locais, são discípulos de Jesus, junto com a sua liderança, que plantam igrejas. Então, essa é uma visão que a gente já tem tentado trazer essa mentalidade para que a gente possa pegar esse desafio, essa provocação e falar assim, então a gente vai começar a sonhar com a plantação de igreja. Nós temos muitas igrejas consolidadas que poderiam estar envolvidas na plantação de novas igrejas. Então, acho que esse desafio que o pastor Felipe traz, acho que é muito importante, né? Não sei se você já fez com a sua liderança alguma vez. Dá uma olhada aí na cidade onde a sua igreja está plantada. Onde fica a próxima igreja Adventista da Promessa? Entre uma e outra, quantas cidades nós temos aí em que o evangelho poderia estar sendo pregado também, né? Olhando para o mapa de algumas convenções regionais, nós comentamos aqui já que a gente tem cerca de 1000 igrejas no Brasil, mas olhando para o mapa de algumas convenções regionais, é possível perceber que elas estão localizadas num perímetro assim, bem curto do estado, e aí de uma para outra, às vezes tem uma lacuna assim, com centenas de cidades que poderiam ser alcançadas, e a sua igreja poderia estar envolvida num projeto como esse, mas talvez por várias razões, de repente até por desconhecimento de que poderia estar envolvido num projeto como esse, igrejas consolidadas que poderiam estar plantando outras igrejas, não tem isso como horizonte. Cristãos nessas igrejas não tem como perspectiva para si essa ideia de eu quero me envolver num projeto de plantação de uma nova igreja. Às vezes nunca considerou isso, nunca parou para pensar nisso, que poderia se envolver num projeto de plantação de uma nova igreja, que poderia, talvez não consiga se envolver indo mesmo lá nessa outra cidade para trabalhar, mas de repente contribuir, né? A sua igreja, mais uma outra igreja, 2, 3 igrejas vão se envolver, vão se unir para plantar uma igreja numa outra cidade. Quem sabe enviando liderança para apoiar, né? Desculpa te cortar aqui, que é um dos aspectos muito legais lá de Atos, né? A igreja de Antioquia, a igreja de Jerusalém, né? Ela pega o melhor que ela tem. Muito legal. E ela envia. Muito legal. Antioquia também. Tem 5 líderes lá no início. Exatamente, só os feras. Apresenta os 5 feras e 2 vão embora. Talvez se fosse numa mentalidade equivocada, a gente pensaria assim, não podemos perder Paulo. Vamos reunir aqui os caras feras, a gente quer na nossa igreja esse pessoal. Mas eles pensam, não, a gente precisa enviar esse pessoal. E eles enviam sem nenhuma dificuldade. Esses caras vão fazer a missão. Ô, pastor, deixa eu só fazer então um contraponto aqui, já que o pastor Júnior, o pastor Eleto foram extremamente pastorais aqui, né? Com os nossos irmãos, que talvez você não tivesse acesso a essa informação ainda. Agora você tem. Agora complicou. Agora você tem acesso a essa informação. E aí, colaborando com essa ideia do pastor Alex, que é muito interessante, assim, olha que coisa interessante, né? Imagina só, essa situação, né? 3 igrejas locais. A gente não tem grana para enviar, mas a gente vai selecionar aqui alguns líderes da nossa igreja, ou a gente vai desafiar membros da nossa igreja a se unirem com líderes e membros de outras igrejas para iniciarem um projeto de plantação, não aleatoriamente, né, mas pensado, orado, como a gente leu aqui em Atos, né? Os irmãos oraram, jejuaram, pediram a direção do Espírito. Não foi do nada, não vamos abrir, né? A ideia de uma igreja, vamos abrir lá. A ideia não é essa. A ideia é fazer de forma intencional, pensado, né? Então, eu acho que é uma ideia sensacional, colabora, e eu acho que vem para somar, né, nesse conceito que a gente está trabalhando aqui, da importância da igreja local se envolver com plantação de novas igrejas. Esse é um enorme desafio como instituição. Eu acho que a gente está encarando ele desta forma, nessa nova formatação, né? Agora, nos últimos anos, e esse ano especificamente de forma mais evidente, né? A gente começa a falar nessas aberturas, a gente começa a falar no termo plantação, nessa intencionalidade de ter um projeto, de pensar não de forma aleatória, só abrir ou por conta de questões que são secundárias, né? E não do ponto de vista da missão da igreja. E aí,
Por isso que no programa passado a gente falava da importância da revitalização, né? Como ele é central para nós promessistas dentro da nossa realidade histórica. Mas a gente precisa caminhar no projeto de plantação. Então, para a gente caminhar aqui para o encerramento, pastor Alex, de forma prática, né? Nós temos também, assim como nós temos estabelecido a partir dos estudos um programa de revitalização de igrejas, nós estabelecemos um programa de plantação de igrejas. São os primeiros passos, talvez os resultados, como a gente vai começar a plantar agora, pode demorar um pouco para surgir os primeiros frutos, mas a gente precisa dar esses passos. E nós temos um programa, a Igreja Adventista da Promessa tem um programa para plantadores e para plantação de igrejas. E eu queria que você rapidamente falasse um pouco desse programa para a gente. Ok. Assim como na revitalização, né, no processo da revitalização, também no processo da plantação, a comissão de revitalização e plantação de igreja, ela se oferece, né, como um suporte para a plantação, para esses diversos braços, né, que hoje a gente tem isso como aprovado, que podem plantar, né, a partir da igreja local, a partir do casal plantador, a partir do grupo base. A comissão de plantação e revitalização hoje, ela também destaca alguns dos seus integrantes para poder oferecer esse suporte. Assim, em linhas gerais, né, esses integrantes da comissão, eles vão ajudar a igreja local ou a convenção regional, eles vão ajudar na avaliação do perfil, por exemplo, né, do casal que vai plantar essa nova igreja, na montagem, né, e desenvolvimento do próprio grupo base, que vai dar sustentação, né, que vai complementar o trabalho desse casal plantador. Questões mais práticas, né, como a avaliação da igreja, avaliação da cidade, né, onde essa igreja, esse projeto ele vai ser iniciado. A ajuda no próprio desenvolvimento do projeto de plantação em si, né, também contendo a filosofia ministerial dessa igreja, ou seja, como, né, essa igreja ela vai desenvolver esse projeto de plantação. Enfim, todos esses aspectos que são práticos, né? Além de uma proposta talvez um pouco mais teórica, que é a formação do próprio casal plantador, né? A formação do grupo base. Há uma grade, né, que foi definida, uma grade para ser estudada. Então, há um processo a ser percorrido, né? E a comissão de plantação, através dos seus membros, ela então disponibiliza, né, essas ferramentas e esse suporte direto, né, para a convenção regional ou para a igreja local que vai iniciar esse projeto de plantação. Durante um período, né, se eu não estou enganado, são 2 anos, né? São 2 anos. Para plantação, sim. Para plantação, esse projeto ele é acompanhado então pela comissão de plantação e revitalização de igrejas. Muito bem, pastor Alex. Obrigado os demais irmãos aqui. Mais um bom papo que a gente teve aqui. Esse, mais uma vez, é uma pequena amostra, irmãos, de tudo que a gente tem sonhado. Nós temos pensado sério. A gente, aliás, está vivendo o ano da missão, né? Na igreja, né? A conferência né? Vai em cima dessa temática da missão em movimento, né? Com certeza, missão em movimento. Como é que é o subtema mesmo? Deus de todas as cidades. Isso, a gente continua falando disso, seja do ponto de vista da revitalização, hoje aqui da plantação, né? Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o tema, pastor, liderança local, puxa, o pastor Felipe lançou aqui um desafio para a gente, né? Agora a gente já sabe, quer entender melhor como é que é um programa de plantação, como participar dele, acesse a gente aí pelo crpi@promessistas.org e a gente vai ter o maior prazer de, a partir do nosso time aqui, tentar te responder. É óbvio, assim como na revitalização, né, nós somos um grupo de mais ou menos 20 e poucos pastores, missionárias também estão ali com a gente, né? E é um desafio poder alcançar tudo que a gente sonha, mas os primeiros passos práticos a gente tem dado e a gente está aqui para dar esse suporte. E no caso da plantação, a gente tem começado os primeiros projetos
junto com a Junta de Missões, Junta de né? Missões, é isso mesmo. Vocês fizeram uma reunião recente, né? Isso, tivemos uma reunião recente com uma das convenções regionais. A gente já está aí avançando, pela graça de Deus, nesse início, né? Joia. De processo de plantação. Muito bom. Gente, estamos chegando ao final de mais esse programa aqui. Pastor Eleilton, por favor, ora para a gente encerrar esse papo. Amém. Senhor, glorifico o Teu nome por essa oportunidade que nós tivemos de conversar aqui sobre plantação de igreja. Nós fomos lembrados aqui, Deus, de um princípio do Novo Testamento, que igreja planta igreja. Igrejas saudáveis são igrejas preocupadas em plantarem novas igrejas. Que o Espírito, Deus, reavive no nosso meio esse princípio importante da Escritura Sagrada. E que os líderes que agora nos assistem, pastores, enfim, que eles se sintam desafiados à luz do que a gente conversou e principalmente à luz daquilo que a Escritura diz, se sintam desafiados a se envolverem em projetos de plantação de novas igrejas. Ajuda-nos, Deus, para a glória do Teu nome. Nós oramos e nós Te agradecemos. Amém. Amém. Muito bom, meus irmãos. Muito obrigado por ter vocês aqui. Até o próximo programa.